Por mais ou menos uma década, a gente ouviu falar de blockchain como uma espécie de ruptura, sabe? Uma revolução super barulhenta. Mas e se a verdadeira transformação tivesse acontecendo em silêncio, bem debaixo do nosso nariz? É sobre essa história surpreendente que a gente vai conversar para entender como uma tecnologia que se dizia insurgente está, aos poucos, se tornando a própria base do sistema financeiro global. Olha, para sacar essa mudança é só prestar atenção na linguagem. A narrativa em torno da blockchain simplesmente virou de ponta cabeça. O que antes era sobre insurgência, revolução, agora virou infraestrutura e eficiência. E essa troca de palavras não é só maquiagem, não. Ela revela uma transformação gigantesca no propósito, na alma dessa tecnologia. Primeiro, vamos fazer uma viagem rápida no tempo para entender de onde tudo isso partiu. Parte 1. A Revolução Barulhenta. A promessa era ousada, né? Falava de autonomia e soberania para o indivíduo. A ideia original era quase libertária. O papo era muito mais político do que técnico, na verdade. A linguagem era de insurgência mesmo, de eliminar os intermediários, bancos, governos e de devolver a soberania para a mão das pessoas. A ideia central era criar uma tecnologia que funcionasse contra o sistema estabelecido e não dentro dele. E então, o barulho foi diminuindo. E aí a gente chega na segunda parte, a infraestrutura silenciosa. É exatamente aqui que a tecnologia deixa de ser uma bandeira ideológica e começa, bem quietinha, a fazer o que toda infraestrutura faz: organizar os fluxos de valor. E aqui a discussão sobe de nível. Não se trata mais de convencer as pessoas a adotar cripto. O jogo agora é outro, muito maior. A verdadeira disputa é sobre quem vai construir a arquitetura, os trilhos fundamentais por onde o dinheiro e os ativos vão passar nas próximas décadas. Vamos então para a parte 3 e ver como isso está sendo construído na prática. Os novos trilhos de Wall Street. Vamos ver como as maiores instituições financeiras do mundo não estão mais só fazendo testes, não. Elas estão colocando a tecnologia para rodar de verdade. Olha, presta atenção nessa frase. Quando Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos do planeta, fala uma coisa dessas, a gente não está mais falando de um experimento de nicho. Isso aqui é uma declaração de transformação de infraestrutura vinda do coração do sistema. E para a gente ter uma noção do tamanho disso em números, o Boston Consulting Group projeta um mercado de 16 trilhões de dólares para ativos tokenizados até 2030. É trilhões com T. A escala do que está em jogo aqui é uma coisa simplesmente monumental. E isso não é só uma projeção para o futuro, não. Já está acontecendo. A gente já vê stablecoins com o mercado na casa das centenas de bilhões. Títulos do Tesouro Americano, como aquele fundo Build da BlackRock, já estão operando em blockchain e a estimativa para fundos de investimento tokenizados também é gigante. A migração da infraestrutura já começou. Percebem como a conversa mudou? A narrativa institucional dos grandes bancos, das gestoras, não fala sobre revolução. Ela fala sobre eficiência, produtividade, modernização e, claro, redução de custo operacional. É a linguagem da otimização, não da ruptura. Bom, e isso nos leva para a quarta parte, o paradoxo de uma tecnologia domada. Porque quando uma tecnologia rebelde é absorvida pelo sistema, começam a surgir umas contradições super fascinantes e complexas que a gente precisa entender. E a pergunta central que fica é a seguinte: o que a gente está vendo de verdade aqui é descentralização, que era o ideal original da tecnologia, ou estamos só testemunhando uma digitalização mais eficiente do sistema que já existe? E aqui está o principal paradoxo. É totalmente possível ter um protocolo que, tecnicamente, seja descentralizado, mas isso não garante que o poder também vai ser distribuído. A arquitetura da tecnologia, por si só, não acaba com as hierarquias de poder que já existem no mundo. Dê uma olhada nessa comparação. A promessa era de desintermediação total, certo? Mas o que a gente vê na realidade é uma reintermediação sofisticada. A governança, que deveria ser distribuída, muitas vezes acaba concentrada em grandes custodiantes institucionais. O sistema, que deveria ser autônomo, acaba sendo regido por uma governança corporativa. Ou seja, os intermediários não sumiram, eles só evoluíram. E tem um paradoxo que é ainda mais profundo, um paradoxo quase físico. A gente tem essa ideia de uma rede logicamente descentralizada, espalhada pelo mundo. Só que, na prática, ela roda em servidores que são altamente centralizados, de pouquíssimas empresas, como a Amazon e o Google. Isso cria uma vulnerabilidade fundamental. A resiliência está no protocolo, mas a dependência crítica está na camada física material da coisa. Vamos pegar o caso das stablecoins, que são um dos pilares desse novo mundo.
Elas são vendidas como tokens descentralizados, mas dá uma olhada no lastro delas. A maior parte é o quê? Títulos do Tesouro Americano e depósitos bancários. Na prática, a blockchain, que nasceu para ser uma alternativa, acaba se tornando uma extensão funcional da política monetária americana. Olha que ironia. Tudo isso nos leva à conclusão, a quinta e última parte, a batalha pela arquitetura. A briga mudou de campo. Não é mais sobre ideologia, é sobre quem vai controlar os trilhos do sistema financeiro do futuro. E essa batalha acontece em várias frentes. Enquanto o setor privado está correndo em busca de eficiência, a adoção pelos estados com as moedas digitais do Banco Central é mais lenta, mais complexa. A gente vê a China avançando com o yuan digital, a Europa se preparando e o Brasil, por exemplo, enfrentando algumas barreiras técnicas com o projeto Drex. A adoção estatal não é uma linha reta, ela é profundamente política. Então a gente chega nesta conclusão que é fundamental. A revolução da blockchain não foi exatamente derrotada. De uma forma muito mais sutil e, quem sabe, mais poderosa, ela foi incorporada pelo próprio sistema que um dia ela prometeu desafiar. O conflito hoje não é mais ideológico no discurso, mas ele é totalmente estrutural na prática. A disputa é entre as stablecoins emitidas por empresas privadas e as moedas digitais emitidas por nações, entre uma infraestrutura aberta e sistemas que precisam de permissão para entrar, entre a liquidação distribuída que a tecnologia permite e a custódia concentrada que as instituições exigem. E tudo isso deixa a gente com a pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Quem vai desenhar os trilhos financeiros do século XXI? Porque quem controla a infraestrutura não controla só o dinheiro, controla os fluxos, as hierarquias e, no fim das contas, define o destino.